Fala, meu povo! Seja bem-vindo a mais um podcast da IBNJcast. Estou aqui com o meu jovem querido Édipo. E eu vou entrevistar no dia de hoje um grande amigo. Ele. É o cara. Ele. Cara brabo. Demais. Quem ele é? Nosso querido Guilherme Batista. Fala aí. Que isso, meu povo? Estourado, explodiu. Explodiu. Explodiu tudo. Paris já não vai ser mais a mesma. Não. Guilherme, meu amigo, é o seguinte, vamos lá. Eu queria que você se apresentasse, falasse aí pra galera quem é o Guilherme. Olha, gente, pra quem não conhece, pra quem tá entrando aí, acompanhando o podcast, é bom que aqui a gente tem tempo pra falar, tem uma madrugada inteira, né? E a gente tem a oportunidade de levar a mensagem de Cristo. O Guilherme é esse cara que foi escolhido para levar a mensagem de Cristo para algumas classes meio diferentes, né? Tem muita gente, às vezes, que critica, que fala muita coisa, mas é porque, às vezes, Deus chama a gente para um público diferente e o Guilherme é esse. É evangelista, é um pai de 4 filhos hoje, né? 4 filhos. Casado e que foi chamado para levar a mensagem de Jesus em lugares diferentes, para pessoas diferentes. Alguns lugares o pessoal chama eu de pastor do TikTok. Tem muito assunto tem muito nesse assunto, podcast. tem muita coisa. Então, assim, a gente foi alguém chamado, escolhido para alcançar hoje, nesse tempo, a juventude através principalmente dos adolescentes. Eu acredito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos aqui na... Antes de fazer a pergunta, fala. queria que ele fizesse uma oração pra gente começar. Que isso? Começar com chave de ouro. O cara é crente mesmo, hein? Cara evangélico aí. O cara é evangélico. IBNJ, Paris. Claro. Igreja da Nação. Aqui se forma homens, jovens crentes. Vamos orar então, Então, ora aí. para Deus abençoar esse podcast. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe esse podcast em nome de Jesus. Amém. Rapaz, que oração é essa? É para abençoar o Não, podcast. eu que né? vou orar agora. Não, tá bom. É oração para abençoar o Jesus pra podcast. comer só deu graça. É. Pô, Não. valeu. Rapaz do céu. Pode segue o bonde, tá top. É o seguinte, de verdade, vamos Sim. lá. Bora. Como surgiu a ideia do retiro? Da onde veio essa ideia, essa parada? Coisa doida. Hoje, Lembrando que você está aqui em Paris, na turnê do Retiro, do Retiro. que passamos aqui ontem e foi maravilhoso. Ontem, que não vai ser ontem, Isso. quando for lançado, mas quando vocês souberem, Domingo. foi no domingo. Isso. Num domingo à tarde, Isso. dia 12 de março, Isso. que aí. ficou registrado aí algo preciosíssimo. Uma vez eu vi alguém até falando, e eu acho que era até esses coach, essa galera coach aí, e eles falam muitas coisas que são legais também, né? E ele falou algo bem bacana, dizendo que dá sempre certo quem consegue resolver os problemas das pessoas. Então, acontece, eu vi a primeira pizzaria de Goiânia que criou um ambiente infantil. Ela nem era tão boa. Aquela pizzaria, a pizza dela nem era tão boa, mas por conta de ter resolvido um problema dos pais, todo mundo deixava de ir na pizzaria boa para ir naquela pizzaria que era mais ou menos assim, que era bacana, que era uma coisa legal, para poder levar os seus filhos para brincar, os meninos ficavam brincando enquanto eles comiam. Então, a gente começou a ver, e essa é uma geração e um tempo onde sai na frente aqueles que conseguem resolver os problemas. Tem muita gente criando ministérios que não resolve o problema de ninguém, que não ajuda ninguém, que não resolve. E aí o Retiro ele foi criado de uma forma especial para alcançar o coração daqueles jovens que estavam tendo muita relevância em rede social. Uma coisa, eu hoje tenho 32 anos, daqui a alguns minutinhos, nesse podcast, enquanto eu vou virar o meu aniversário em um podcast. Faltam alguns minutos. Meu Deus, que privilégio, hein? Então, o que acontece? A gente tem a oportunidade de poder levar a mensagem para um público muito específico. E aí, eu comecei a ajudar a cuidar do coração desses meninos para que eles não se perdessem, porque eu tenho 33 anos de idade, e eu sei o quanto ter muitos seguidores era algo muito difícil de lidar. Você tem que lidar com fama, você tem que lidar com a exposição. O que você faz agora é um monte de gente assistindo. Então, eu estou dentro de um voo, dentro de um avião, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com a forma com que eu ando. Tem hora que eu estou assistindo algum filme, assim, que passa alguma cena errada no filme, que é os filmes que você escolhe mesmo ali no avião, que eu até passo para frente, tipo assim,
Porque dá mau testemunho de alguém que está assistindo o Guilherme ali naquele lugar. Então, o que você faz, o que você fala, as pessoas estão acompanhando. E aí, nós começamos, então, a ver a necessidade que as igrejas tinham com relação aos seus adolescentes. Entendi. Então, igual eu falei da pizzaria, a pizzaria nem era tão boa assim. Mas sabia resolvia um cuidar das problema. crianças. Mas sabia cuidar do problema e resolvia um problema da família. Então, assim, eu sei que na minha tour, na minha galera, eu não tenho os melhores pregadores. Eu sei que eu não tenho os mais tops, os mais teólogos, aquele negócio tudo. Mas eu tenho uma galera que resolve o problema de pais que os filhos não estão querendo ir para a igreja, que estão distantes da presença de Deus. E aí eles estão começando a ver os pais que os filhos gostam dessa galera, gostam de acompanhar essa galera, uma galera que está pregando, que está ministrando. Então, de alguma maneira, o retiro hoje ele resolve um problema que a igreja estava tendo com os adolescentes. Entendi. Que durante muito tempo todo mundo falava assim, esses aí são os aborrecentes, aí isso é uma galera. Quantas pessoas falaram assim, não, adolescente só dá trabalho. A igreja, há muito tempo atrás, não dava atenção às crianças. Você acha que mudou isso? Mudou. Olha que loucura. Não são todas as igrejas. Tu acha Não, que todas? mas pega assim, vamos pegar assim, ó. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia sala de criança. Os cultos eram cultos normais com as crianças dentro do espaço de tempo. Não se preocupava, Agora me diz, não priorizava. a cada 10 igrejas, quantas não devem ter sala de criança? Praticamente uma a cada 10. Sim. Uma pequenininha e já ela vai ter que precisar de uma sala de criança. Então, hoje a gente vem tendo essa necessidade, vendo, nós já resolvemos agora o problema das crianças. Agora nós temos problema com os adolescentes. Então vamos começar a cuidar dos adolescentes, vamos começar a ver os problemas. E as igrejas que antecipam no problema, saem na frente, porque o pai vai dizer assim, igual eu tenho a minha igreja, e muitos pais estão levando os filhos que são adolescentes para a minha igreja, dizendo assim, eu tenho a minha igreja, mas eu já estou crente. Meu marido já é crente, mas o meu filho, ele está num processo onde ele precisa se firmar, então eu estou trazendo ele aqui para você. Então eu até falo, seu filho está dando problema, traz ele para cá, que aqui é o lugar de nós cuidar desse problema. Mas me fala onde começou o retiro. Parece que você fez um negócio no O retiro começou em 2020, no meio da pandemia, quando eu vi uma matéria dizendo que o TikTok era a rede social mais baixada por adolescentes. Uhum. Aí eu falei assim, se eu trabalho com adolescente e o TikTok é a rede social mais baixada por adolescentes, eu tenho que estar lá. Eu preciso saber o que está rolando lá dentro. E aí nós criamos então um retiro, e aí depois de um tempo que o retiro tinha sido assim, criado, nós conseguimos reunir os principais influenciadores do TikTok que estavam bombando naquela época, né? E aí vocês foram pro norte, uma coisa assim? Nordeste? Não, primeiramente nós fomos para Curitiba, e fizemos um reality. Fizemos o primeiro reality cristão do mundo, foi nosso. Nós fizemos um reality onde a gente conseguiu reunir os meninos e fizemos ali 21 dias de forma maravilhosa, com gincanas de acampamento. E aí nós criamos um retiro mesmo, uma chácara de retiro, onde acontecia um acampamento, com várias gincanas, com lives transmitidas. Nossas lives alcançavam simultaneamente, assistindo ao vivo, assim, entre 5 e 10 mil pessoas. A última live nossa tinha 10.800 pessoas assistindo ao vivo. Sim. Era muita coisa. E aí foi onde começou, onde nós começamos a trabalhar o coração desses meninos, que na época nós custamos juntar 32 influenciadores, era o que tinha, nós juntamos 32 e hoje só no time do Retiro tem mais de 250 influenciadores. Uau. E aqui tem, fala com o pessoal, quantas pessoas estão aqui com você aqui? Na Europa, hoje nós estamos com 22 pessoas na nossa equipe, mas só influenciadores são 16. E como você organizou toda essa estrutura para fazer isso na Europa? Nós organizamos... Tu organizou tudo no Brasil? Como foi? Tudo no Brasil, tudo da melhor forma, assim, tentando alinhar o melhor jeito da gente conseguir vir abençoar a Europa. Às vezes as pessoas elas não têm noção e às vezes isso fica até um recado para vocês, porque só quem vem aqui sabe a realidade da igreja na Europa. Da igreja europeia, da igreja brasileira que está aqui, que não, por mais que seja na Europa, porque todo mundo vê o vislumbre do nome Europa. Certo. Mas, igual a gente já até conversou inúmeras vezes, a igreja brasileira na Europa é uma igreja missionária. Tanto que nós estamos vindo para cá, nós estamos hospedando nas igrejas mesmo, porque é uma realidade diferente. E, às vezes, quando se fala assim, foi até difícil de você pedir ajuda das pessoas para que elas ofertassem um trabalho para as pessoas irem para a Europa. Porque eles ofertam, você fala assim, eu estou indo para a Ucrânia, estou indo para a África, estou indo para o negócio, o povo oferta. Agora, quando você fala assim, eu estou indo para Paris fazer missão, aí o povo diz, eu não quero essa missão. Essa missão é maravilhosa. Só que eles não conhecem a realidade da Europa. Então, assim, a gente veio, eu vi um pouco antes, a gente fez o projeto de campo aqui. Eu já viajo há muito tempo ministrando na Europa. Eu sei o quanto as igrejas ainda são pequenas. Nós tivemos na Holanda uma igreja para 100 pessoas, que já foi, assim,
Não, a igreja da Holanda era uma igreja para 80 pessoas, que deu umas 120, 130 pessoas, que isso foi tipo recorde do recorde de recorde. E aí, se eu for pegar uma igreja de 80 pessoas no Brasil, é uma Deus é Amorzinha de bairro pequenininha, lá, uma Assembleia de Deus pequenininha, que é mais essa realidade. Então, uma igreja igual a IBNJ, igual a gente tá aqui, que num culto de domingo reúne 300, 400, 500 pessoas, isso é uma igreja de 10 mil, 8, 10 mil pessoas no Brasil. É uma realidade. Existe uma contagem, né, que os estudiosos fazem, né, que uma igreja de 100 membros na Europa vale uma igreja de 1000 membros no Brasil. Né? E uma coisa que você me falou é interessante, acho que vale a pena a gente mencionar, a gente ouviu isso algum tempo atrás, o Brasil é um país de terceiro mundo, com igrejas de primeiro mundo. Agora a Europa é um país, né, um continente, né, de primeiro mundo, com igrejas de terceiro mundo. Então, sim. A pessoa não tem noção como aqui é missão. E há um julgamento interessante você falar sobre isso, as pessoas vai ter uma facilidade de entender ou aceitar, sim, que é mais fácil ir, né, fazer missão. É mais fácil aceitar missão na África do que na Europa. Mas fazer a obra aqui é missão. Sim, exatamente. Eu creio. A pessoa não consegue entender, por exemplo, que na África, um salário mínimo, você constrói uma igreja, você sustenta uma multidão. Agora, a nossa maior dificuldade na Europa é realmente isso. É a pessoa não ter coração para ofertar. Não ter coração para dar, para compartilhar. Então, ou seja, e mesmo que tenha, não se constrói. Até pelo preço, pela dificuldade. Então, quando a gente pega um grupo de pessoas igual vocês, investindo tempo, dinheiro, coração, né, eu tenho certeza que o retorno às igrejas que vocês vão passar vai ser muito grande. Sabe, tem muitas coisas que acontecem, e a gente até pode entrar num assunto bem bacana aqui, que me diz a sua experiência como pastor assistindo a Tour do Retiro ontem. Eu achei sensacional ver os jovens, os adolescentes, podemos dizer assim, né, participando ativo de um culto, ficarem até o final. E não foi um culto rápido, né? Não. Foi um culto de 3 horas e pouco. Eu tenho um filho normalmente nós chamamos de culto africano, que normalmente os africanos não têm hora. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Eu tenho um filho de 11 anos, ele estava aqui no culto. Eu tenho um de 11 e um de 9. Os dois permaneceram até o final, não levantaram do culto. Não saíram do culto. Então, o que me chamou a atenção, o que me encantou foi isso. É ver jovens, os adolescentes, precisamente, participarem. A gente prepara um ambiente para eles que é legal, que é bacana para eles gostarem, para eles conseguirem prestar atenção na mensagem. E às vezes tem muitas pessoas que criticam, né? A gente vê tantas pessoas criticando. E às vezes tem até alguém me perguntou um dia assim, falou assim, Guilherme, como é que você consegue lidar com essas críticas? Essa é a melhor coisa de todas. Como que eu consigo lidar com as críticas que eu recebo? Sabendo o que eu fui chamado para fazer e o que eu estou fazendo. Sim. Eu sei que esse é o resultado. Eu sei que isso é o retiro. Eu sei que essa é a galera que Deus chamou. Então as pessoas criticam, as pessoas falam, mas elas não sabem o que é. Eu sei o que o retiro é. Eu sei o que o retiro representa. O próprio Noé foi criticado. Recebeu um projeto louco, estava construindo e durante toda a construção foi só crítica. Crítica. Ah, por que você está fazendo isso? Isso aqui, um monte de coisa. E eu ouvi um pregador um dia dizer algo maravilhoso. Criticaram Noé só até chover. Então acontece. Então a gente continua vendo as coisas extraordinárias que Deus está fazendo aí de uma forma maravilhosa. É um corte, hein? Grava aí, que é um corte. Criticar o Noé só até chover. Tu quer perguntar uma coisa, né? Não, eu queria perguntar pra ele sobre como ele lidava realmente com as críticas, mas ele já respondeu. Lidar com as críticas é muito bom, mano. Mas eu acho que o lance da crítica é porque é novo. Sim. Eu acho que tudo que é novo, a humanidade não sabe lidar. Eu acho que a igreja, ela é muito difícil para ela entender, vamos dizer, os líderes, né? Para ela entender que Deus pode usar os adolescentes por meio da rede social, no meio do telefone. É igual a televisão no nosso tempo. Rapaz, quanto que eu escutei que televisão era do inferno. Entendeu? E era novo.
tem uma coisa muito especial nisso que o pastor Diogo disse, que é a questão de o diabo só é dono, ouça isso é interessante, o diabo só é dono daquilo que a igreja deu para ele. Então lá atrás, olha que loucura, lá atrás a igreja disse, televisão é do diabo. A igreja domina várias esferas, mas dificilmente consegue dominar a televisão. Por quê? Porque a igreja entregou de presente pro diabo. Era como se o diabo estivesse dizendo assim, não é minha não, mas vocês estão me dando. Então olha o quanto a palavra tem poder. Nós falamos sobre várias coisas, sobre inúmeras coisas. Fala sobre os ritmos das músicas, fala sobre inúmeras coisas dizendo, é do diabo. Falava que a política é do diabo. Quantas vezes você ouviu falar assim, política é do diabo? Aí sempre que fala que é do diabo, o diabo fala assim, vocês estão me dando então eu pego. Então por isso que é difícil a gente dominar a política, por isso que é difícil a gente dominar a televisão. Por quê? E a igreja tem poder para conseguir fazer isso, mas não consegue entrar, porque lá atrás profetizou, saiu da boca dizendo, televisão é do diabo, política é do diabo. E a gente não entende que nada é do diabo. Tudo é em prol do reino de Deus, irmão. E a gente pode usar da forma que a gente quiser. Eu falo que tudo, aí eu que trabalho com rede social, inúmeras vezes igrejas disseram assim, rede social é do diabo. Esse tem de culto online aí é do diabo, um monte de coisa. Aí na pandemia, se não usou a rede social, a igreja fechou. A igreja ficou fechada. Ficou aí 2 anos de pandemia, não podia reunir, um ano não podia inteiro reunir o povo. Nós somos a prova disso. IBNJ é a prova disso. Então, quem se prepara e usa o ambiente, olha que loucura. A rede social, tem muita gente que critica a rede social, critica o TikTok, mas olha que massa. O TikTok, ele é um aplicativo bem promíscuo mesmo. E ele é um aplicativo promíscuo porque ele foi criado com esse objetivo. Mas agora imagina você entrar... É a mesma coisa de jogar fora de casa. Quando eu entro para pregar, para levar a mensagem, o evangelho de Cristo, dentro de um TikTok, que é um aplicativo chinês, a China é comunista e que odeia cristão. Aí agora imagina eu pregando dentro de um aplicativo chinês comunista e que odeia cristão. Não, tô dando bug no sistema do cara que criou o negócio que tava fazendo. Não era para isso. Era para só mulher sem vergonha dançando, dancinha sem vergonha, bagunçada, aquele monte de coisa. E aí não. Aí as pessoas criticam. Eu não, irmão. Eu vou para dentro do campo do inimigo e ganho gente para Jesus lá dentro. Então, enquanto as pessoas estão criticando, irmão, a gente tá ganhando gente para Jesus, irmão. A gente tá levando a mensagem de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. E como você trata, como você lida com os adolescentes, por exemplo, lidar com essa crítica, com cancelamento, até mesmo com a rejeição de lideranças, porque há um perigo. Ou Sim. eles podem se revoltar, se decepcionar, ou aqueles que estão bem tratados podem se permanecer firme. Mas como você lida com isso? Aqui tem 22 jovens aqui. Como você trata isso na vida deles? Olha, eu tento não entrar dentro das esferas das igrejas deles, porque aqui a gente tem, tipo, cada um de uma igreja diferente, cada um de um cuidado diferente, então eu basicamente sou uma faculdade. Eu até falo para os meninos, assim, olha, eu retiro para vocês é uma faculdade de um grande crescimento, que vocês não vão ficar aqui o resto da vida, mas vocês vão passar e vão sair daqui com um crescimento muito grande. Então a pessoa, ela consegue facilmente ir para a igreja e fazer a sua faculdade. Então, assim, eu não atrapalho nada do que acontece na igreja, porque aqui eu estou tratando um influenciador, eu estou tratando a questão do relacionamento dele com Deus, e também porque grande parte dos pastores desses meninos, não desses aqui, porque esses aqui estão mais próximos da gente, mas dos outros 250 caminham junto com a gente, os pastores deles nem sabem que eles existem. Eita. É mesmo. Grande parte desses influenciadores famosos que eu carrego aqui, eu liguei para os pastores deles e falei assim, ó, vocês têm um cara muito top aí na igreja de vocês. Não sabiam. Não sabia. Tinha gente, tipo assim, que era de igrejas Tem grandes. 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores, que eu liguei pro pastor e falei assim, pastor, você tem um influenciador aí na sua igreja. Você tem uma pessoa muito top aí na sua igreja. Então, tipo assim, que é uma realidade diferente. Tem gente que nem sabe sobre rede social, nem sabe sobre nada disso. Então, de alguma maneira, a gente vai ajudando dentro disso aí. Então, com o coração deles, eu ajudo eles no crescimento. Por quê? Porque esses meninos estão crescendo muito rápido. E a nossa geração, ela carece de ministros, de pessoas ministrando para eles. Se você for perguntar hoje, com a minha turma aqui, olha que eu tenho a minha turma, você pergunta assim, quem que são pregadores para adolescentes no Brasil? Pior que não. Vamos aqui, ó. Gente, eu tô ao vivo e eu tô com um pastor de uma igreja muito top.
O podcast é deles, mas eu que vou fazer a pergunta. Me diz quem são pregadores de adolescentes que são pregadores para adolescentes no Brasil. Eu respondo. Responde. Não? Não, para mim... Para adolescente. Não, pregador para adolescente, Você? só você. Eu falei isso já com você, já conversei isso. No Brasil, eu digo assim, para mim o pastor de adolescente do Brasil é você. Realmente, Sim. a tua linguagem, a tua maneira de trabalhar. Eu digo isso porque eu tenho um menino de 9 anos e um outro de 11. Então, a maneira que você trouxe a palavra no domingo, por exemplo, você prendeu a atenção dos meus meninos. Sim. Então, ou seja, você consegue o coração, a atenção dos jovens adolescentes. Então, hoje no Brasil não vejo outro, a não ser você. Olha, tratando de uma esfera muito grande que é a esfera de adolescentes, se eu fosse citar hoje, nós não temos 5 pregadores de adolescentes. Claro que existe centenas, mas que eles têm como referência. Não que se exista um pregador de adolescente, porque existe, igual eu estou falando, mas assim, que os adolescentes olham como referência, nós não vamos ter 5. Então, acontece, existe um campo muito grande para isso. Tem uma amiga que ela é ministra, pastora de adolescentes, que chama Vanessa Tanaka. Ela era líder de adolescentes da DVEC do Silas Malafaia, a melhor líder de adolescentes que desenvolve, e para você que acompanha, digita aí até no Instagram, Vanessa Tanaka, ela só fala e instrui e ajuda com relação à liderança de adolescentes. Ela é muito top para fazer isso. E a gente tem muito poucos no Brasil. Então, acontece, quando tem muito pouco, irmão, eu tenho o costume de dizer que, tipo, eu descobri o porquê que Deus me usa. Falta de opção. E aí, quando você olha, se eu estou dizendo que num Brasil, que é daquele tamanho daquela nação, você não tem 5 referências de pastores que são especialistas em adolescentes, a pessoa que está me assistindo aqui saiba, Deus pode usar você. Por quê? Porque não tem opção. E isso é importante cuidar dos adolescentes, porque é essa geração que vai... Não, a maior loucura que eu não consigo compreender, e se a gente vai falar de adolescentes aqui, eu quero falar isso aqui, porque é até bom ficar registrado, depois eu até uso para postar e falar algumas coisas, mas olha aqui. A gente cuida muito bem das crianças e pula lá para os jovens. Só que no período não existe mais mudança, transição e momento de decisão e escolha na vida de alguém, na história, do que na adolescência. Adolescente, do pré-adolescente. Entre a criança e o jovem, a criança não toma muita decisão de quase nada. E o jovem tem muito pouca decisão para tomar também. Agora o adolescente passa um monte de coisa na cabeça dele. Porque é na adolescência em que a gente tem visto... Você não vai ver um menino se revoltar e pintar o cabelo colorido quando é criança. Com 6, 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade. Você não vai ver isso. Sim. E você não vai ver isso dificilmente depois dos 18 lá para frente. É um adolescente que começa desse jeito. Você não vai ver um jovem... Claro que hoje nós estamos numa geração diferente, mas você não vai ver uma grande massa de jovens decidirem ser homossexual. Você não vai ver crianças decidindo ser homossexual. Você vai ver adolescentes decidindo, começando isso na adolescência. Então, tipo assim, é na adolescência onde ele começa a decidir quem que ele vai namorar, a faculdade que ele vai fazer, do que ele gosta, qual esporte ele faz. Então, assim, é muita decisão que roda na cabeça do adolescente e que existe um grande problema em sempre os mais velhos menosprezam os problemas dos mais novos. Se um adolescente chegar e falar assim, eu tô triste. Por que você tá triste? Ah, porque eles estão falando mal de mim. Tô pensando em tirar minha vida. Aí a gente vai virar e falar assim, queria vergonha essa cara, pô. Ah, não, pelo amor de Deus, para com essas bobeiras, aquele monte de coisa. Mas aí me diz, Diogo, você, quando você chega ali, quantos anos de casado já? Rapaz, tu me pegou, mano, calma aí. Rapaz do céu. Me pegou 15, vou fazer 14 Mas vamos dizer assim, 15. o pastor Diogo tá aí com 15 anos de casado. Sim. Passando um problema no casamento. Não, a gente tá pensando em separar. Aí pega um casal de 50 anos de casado e vai sentar com eles. A hora que ele sentar com o casal, o casalzinho de velhinho vai dizer assim, ah não, gente, para com essas bobeiras. E o pastor Diogo e a pastora Natasha sabe que às vezes quem sabe o que eles estão passando não é uma bobeira. Mas é porque sempre a geração mais velha, que já é mais experiente, menospreza, parece que o problema da geração passada. Então, quando um adolescente está dizendo que alguém falar mal dele é algo muito ruim para ele,
a gente não pode falar assim, não, para com essa bobeira. A gente tem que saber que aquilo dali é algo que, na idade dele, é algo muito complicado. Meu filho chegou pra mim e eu falaria como ele falou assim, larga de bobeira, isso aqui igualzinho ele falou, eu falaria pro meu filho dentro do que ele me disse. Meu filho estava sentado junto com os dois amigos no auditório da escola e aí chegou um outro amigo. E aí, a hora que o outro amigo chegou, os meninos falaram assim, ô Felipe, deixa o menino sentar aqui assim, junto com a gente. O meu filho levantou e saiu e trocou de lugar. Mas aquilo pra ele foi como se fosse uma bomba, tipo assim, meus amigos me tirou pra colocar outra pessoa. Uhum. E aí meu filho falou aquilo lá chorando pra mim. E pra mim é tipo assim, não, pô, trocou de lugar, vai ficar com essas bobeiras, esse negócio tudo. Sim. Mas tipo assim, a gente não consegue ter a noção e a captação de entender que os adolescentes estão passando por uma fase de muitos problemas, muitas batalhas, muitos questionamentos, muitas coisas. E o mundo cerca eles hoje por conta que sabe que é um momento de decisão. Então, por isso que vão fazer com que eles tomem decisões de caminharem na linha do homossexualismo, caminharem na linha da revolta, na linha do extremo, na linha do tipo dos questionamentos demais. E, às vezes, é nessa hora onde a igreja tipo deixa eles soltos. Por isso que hoje eu tenho tentado me tornar especialista em adolescentes, assim, no cuidado com adolescentes, no que passa na cabeça do adolescente. Porque olha aqui, olha que loucura, pastor Diogo. Eu não gostaria de congregar numa igreja onde eu não gosto de estar. Como adulto. Uhum. E por que eu obrigo meu filho a ficar num lugar onde ele não gosta de estar? Mas no quesito, tipo assim, meu filho, então nós vamos achar um lugar onde você acha bacana. Onde você acha legal. Isso eu estou dizendo na fase da adolescente. Não criança, alguma coisa assim, mas na fase do adolescente, que é um momento de muita decisão para ele. Por isso que lá na nossa igreja nós criamos, então, o culto simultâneo de adolescentes. Por quê? Porque a igreja acha que a transição para ir para dentro do templo, por que a gente tira as crianças? Porque eles precisam de uma mensagem na linguagem deles. Sim. E a gente acha que o adolescente já tem que ficar dentro do templo. Não. Eu acho, para eu que trabalho com adolescentes, eu acho que o tempo de transição é da adolescência para a juventude. O jovem já consegue assistir e ter uma compreensão do culto. Sim. O jovem não precisa de um culto separado. Ele pode ter o culto dele no sábado, aquela loucura toda e tal, mas ele não precisa ter essa distinção do culto de domingo. Agora o adolescente precisa. E como que você faz esse parâmetro? Assistindo o adolescente no culto. Assiste ele no culto, o que ele está fazendo? O adolescente, ou ele vai estar conversando com a pessoa que está do lado, ou ele vai estar brincando, ou ele vai sair 200 vezes no culto, ou ele vai estar jogando no celular. Então, tipo assim, o pai e a mãe têm dificuldade de trazer eles para o culto. Já vem forçado. E já vem, tipo assim, na marra. E aí, na marra, ainda você segurar ele dentro do culto, ele é tipo assim, aí é duas torturas. É a tortura de trazer para a igreja e a tortura de torturar ele dentro do culto. Porque, tipo assim, claro que eu creio que a mensagem pode alcançar, mas de 10 mensagens, uma vai alcançar eles. Eu não posso jogar para um culto de domingo 10 para 10, de tipo assim, toda mensagem que vir será uma mensagem voltada para eles, de um alcance para eles. Então, por isso que a gente começou a construir, então, o Templo dos Adolescentes. Então, a gente até criou o Instagram Igreja de Adolescentes, que vai ser um trabalho que eu vou mostrar o que está acontecendo lá para que outras igrejas que depois começarem a fazer cultos assim, a gente começar a postar eles nesse Instagram também, mostrando que a gente precisa alcançar os nossos adolescentes. Nós estamos perdendo eles na adolescência. É isso que eu te perguntar. Você não acha que talvez a igreja está muito longe para ter um trabalho eficiente com os adolescentes? Igual você falou, as crianças, eu acho que a igreja entendeu. A igreja entendeu. É igual a história da pizzaria. Tem pais que escolhem igrejas para frequentar porque lá tem um trabalho muito bom de criança. Bom com criança. Mas realmente, da criança com os jovens, mas o adolescente fica em branco. Sim. Tu não acha que a igreja está muito longe para ter essa dedicação, esse investimento com Olha, eu vou contar um problema dos pastores aqui. E esse é um problema seu também. Pastor normalmente cuida muito bem do que ele tem em casa. Então, se ele tem criança, o departamento de criança da igreja vai ser super top. Então, acontece. Por que eu acho que o departamento de adolescentes aqui vai ser super maravilhoso? Porque os filhos do pastor Diogo agora estão chegando na adolescência. Então, ele vai ver mais de perto essa necessidade. Sempre que o pastor tem netos ou filhos em alguma das
nas respectivas idades, ele começa a olhar com o olhar de quem de verdade precisa. Então, quando eu tenho crianças dentro de casa, eu entendo que eu preciso de salas de crianças, porque eu tenho as minhas crianças e eu preciso que eles fiquem lá na sala de criança. Então, agora que os filhos do pastor Diogo vão chegar na adolescência, ele vai ver a necessidade que se tem de um trabalho de adolescentes, que ele vai ver que os meninos ficam naquela transição, então ele vai falar assim, então eu vou dar uma atenção maior nos adolescentes, nós vamos construir um culto de adolescentes, um trabalho de adolescentes, isso de adolescentes. Então, normalmente isso não é em todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo pastor cuida do que ele tem em casa. Mas eu acho que você entra numa parada o seguinte, eu até posso ter o desejo de querer isso, mas vai me faltar mão de obra. Já que você falou que tu tem 5 pregadores de adolescente, imagina dentro da igreja. Porque você pregar para o adolescente, a linguagem é diferente. Sim. A forma é diferente. Então, ou seja, para criança eu até tenho. Tu até encontra a tiazinha, né, que cuida das crianças. Mas há 15 anos atrás não tinha. Mas vou te falar que hoje também não. Não, assim, mas hoje já tem muito mais, mas já tem muito mais. Então, tipo assim, hoje não vai ter para adolescentes. É isso que eu tô te falando. Mas aí vai se levantar. E olha que bacana, igual lá na nossa igreja. Eu consigo fazer a igreja girar um pouco mais quando eu pego os meus bons jovens e treino eles nos adolescentes. Falo assim, você se prepara para você ministrar para os adolescentes. Você vai trazer uma palavra para os adolescentes. E o adolescente é muito bacana porque ele é muito testemunhal, né? Ele gosta muito de ouvir o testemunho dos outros. Ele gosta muito de ouvir assim, quando eu era sua idade, eu também fazia isso aqui, aquele negócio, aquela coisa. Então, ele gosta muito disso. Então, às vezes, a pessoa não precisa nem ser tão boa para pregar, mas se ele for bom para contar a história dele, vai entrosando. Então, você vai começar a fazer... Olha que bacana, você vai começar a ter o culto de adolescente, você não tem pregador, você tem um. Aí você vai começar a puxar um jovem para falar, aí você puxa outro jovem para falar, aí você puxou o terceiro, você puxou o quarto, você puxou o quinto. Na hora que você puxou o quinto, você sabe dos 5 quem que falou bem. E aí você repete dos 5, os 3 que falou melhor. E aí o povo fala assim, não, a gente gosta de ouvir o fulano de tal. Aí os adolescentes eles vão falar, não. Então aí você vai começar a ter noção, se colocando e falar assim, não, o fulano de tal fala bem. Aí você vai ver que, então aquele ali é legal. Então você vai começando a ver dentro da sua própria igreja que você tem os próprios pregadores de adolescentes, porque o bom do jovem ministrando para o adolescente é porque o jovem está um passo na frente só. Ele acabou de passar por aquela fase, então ele sabe muito bem o que normalmente um adolescente está passando e pode ajudar de uma forma muito melhor. Eu acho que é o que você então faz, você chama esses jovens para ministrar, querendo ou não, para essa faixa etária. Sim. A maioria que você tem aqui é jovens. Não, eu acho que se você constrói aqui na sua igreja um trabalho de adolescentes, os seus pastores não vão conseguir ter a linguagem para falar com eles. Então, o que acontece? Talvez nem eu mesmo. Sim. Não. Então, às vezes, a sua mensagem não precisa ser a mensagem igual dos jovens vão ministrar, que precisam falar a linguagem dele. Acho que só o fato do pastor sair de dentro do espaço da igreja e ir falar para eles já vão respeitar por tipo assim, o pastor veio aqui falar com a gente, então eles já respeitam no grau de pastor. Mas é o líder de adolescentes e assim, eu vou pegar esses 3 jovens aqui que vão auxiliar aqui, vão nos ajudar, vão pregar para minha galera, vão ajudar a minha galera, e aí isso aí vai fluindo automaticamente, né? Eu acho que é uma construção, não é uma coisa do dia para a noite. Não, tudo é uma construção, Sim. mas quando eu olho hoje e vejo, eu acho que a gente está muito longe para construir isso. Estamos nos primeiros passos ainda. E quando eu vejo que só, assim, quando você me fala que tem poucos pregadores para adolescentes, isso é um fato real, é um argumento fortíssimo, Sim. não tem que se discutir. Sim. Eu acho que nós estamos muito longe para construir e formar esses pregadores para adolescentes. Sim. Eu acho que é uma faixa etária que acaba não tendo muita visualização. Sim. Acho que as crianças têm, os jovens têm, mas os adolescentes não têm tanta visualização, não chama tanta atenção. Assim, é o que eu vejo. Mas é porque os adolescentes têm uma cultura de que está entronizado com os jovens. E isso é uma coisa maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma idade para as crianças, existe uma idade para os adolescentes, existe uma idade para os jovens. Quando você deixa sem um cuidado com os adolescentes, quando a igreja deixa sem um cuidado com os adolescentes, eles não notam tanto, porque, olha, para mim, a adolescência ela começa dos 9 anos de idade, de pré-adolescente, e vai até os 17. Certo. Só que quando você não dá moral para os adolescentes, eles ficam nas crianças até os 12, 13 anos de idade
Depois já E pula pro quando jovem. eles já estão nos 15, eles já vão para os jovens. Aí por isso que ninguém nota essa transição que está precisando. Só que é muitos anos. Se você for pegar 9, que eu 10, te falar. 11, 12, 13, É. 14, 15, 16, 17. São 9 anos de adolescência. Isso aí. Só que aí quando não se tem esse trabalho, aí os mais novos ainda permanecem nas crianças e já pulam de criança para jovem. Eu, na minha faixa etária, não tinha muitos adolescentes. Então, quando eu fiz 12 anos de idade, que foi até a idade de batizar, eu não pulei para adolescente. Eu pulei para os jovens já, Com 10 anos? com 12. 12 anos? Com 12 na minha igreja, porque não tinha trabalho de adolescente, tipo, há 15 anos atrás. Então, era criança e jovem. Então, você meio que fazia essa transição. Então, acho que o que falta é isso, é as pessoas entenderem que é uma fase muito grande. De 1 a 8 é criança, de 9 a 17 é adolescente e 17 para cima é jovem. Então, você tem aí, eu vou repetir, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9 anos de adolescência. 9 anos. Entre a pré-adolescência e a adolescência. Então, tem uma fase muito boa de você cuidar disso aí, de trabalhar com eles, e que a igreja tem deixado assim meio de lado, né? Na minha época ainda era. Já tá ficando homenzinho, já vai pro jovem. É isso aí. Mas homenzinho é o quê? Homenzinho. Isso aí, é a linguagem que os mais antigos usavam. Já tá ficando já com. Já tá criando bigodinho já. Já vai pro jovem. Já vai pro jovem. Então Não tem é muito fase essa adolescente. realidade. Então, assim, e outra coisa com os adolescentes que é muito top de se falar. Ah, Todo mundo vira e fala pros adolescentes, adolescente não tem responsabilidade com as coisas. Isso é um fato. Mas é porque ninguém nunca entregou responsabilidade pra eles. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu oro, mas eu oro mais porque eu sou pregador. Porque eu sou evangelista. Porque eu tenho que lidar com esse tipo de coisa. você tem a responsabilidade. Eu leio a Bíblia, mas eu acho que eu não leria tanto a Bíblia se eu não fosse pregador, se eu não fosse negócio. O pastor Diogo tá aqui, ele é pastor. Ele lê a Bíblia, ele prepara, Por que muitas vezes ele vai sentar para ler a Bíblia? Ele não vai sentar para ler a Bíblia porque ele queria ler a Bíblia. Ele vai sentar porque ele tem o compromisso, tem a responsabilidade, essa parada toda. Então, o que acontece? Não tem como eu entregar responsabilidade, querer responsabilidade de adolescente se eu entregar a responsabilidade para ele. A responsabilidade automaticamente traz esse compromisso com as coisas. Dedicação. Então, o que eu fiz na juventude da minha igreja, que é uma coisa muito bacana? Os meus líderes são casais. Eu tenho casais. Todos os vice são adolescentes. Entendi. E olha que legal. No dia da cantina, olha que top. No dia da cantina, quais eram os adolescentes que estavam ajudando a limpar a cantina, organizar a cantina? Nenhum dos adolescentes. Os vice estavam lá. Os líderes. Né? Por que eles estavam lá? Porque eles tinham responsabilidade. Responsabilidade. Então, eles só vão ter responsabilidade quando eles tiverem responsabilidade. Sim. Quando eles começarem a lidar com algo. Quando eles começarem a ter o compromisso com algumas coisas. Como que eu vou querer que eles deem mais a Bíblia se eu não dou oportunidade para eles? Então, o que eu comecei a fazer? Nos meus cultos de adolescentes lá na minha igreja de adolescentes, tem a palavra principal. Mas eu tenho algo que eu chamo como primeira palavra. Então, todo domingo, 2 adolescentes têm que dar uma palavra. Aquele adolescente vai passar a semana inteira pegando a Bíblia dele por conta da responsabilidade. E aí eu tenho que dar a palavra, eu tenho que preparar aquele negócio. Então, assim, eu entrego responsabilidades para eles que eles tenham responsabilidade, para que eles entendam responsabilidade. E tem muita gente que diz assim, eu não entrego a responsabilidade para adolescente porque eles vão fazer cagada. Mas, assim... Com medo deles errar, com medo deles falhar, com medo daquele monte de coisa. Eu falo assim, Mas tem pastor fazendo cagada. É isso que eu ia falar. Tem pastor errando. Então, assim, se eu for deixar de entregar, de consagrar pastor a alguém com medo de um pastor cair em adultério, com medo de alguém, tipo assim, aí não vai dar nada certo na vida. Então, eu prefiro confiar nessa geração de adolescentes sem ter medo deles errarem, porque eu sei que eles vão errar. Da mesma forma com que médicos erram trabalhando como médicos, pastores erram. Então, tipo assim, Ayrton Senna, o melhor piloto, morreu batendo um carro. Então, tipo assim, ele morreu fazendo o que ele estava fazendo. Então, tipo assim... A melhor oportunidade para aprender é errando. É fazendo. É fazendo. Então, tipo assim, eu tento ensinar eles dentro desse caminho de que eles podem ter responsabilidade, eles podem assumir essa responsabilidade e podem dar muito certo. Pode dar errado? Pode. Eu acho que assim, muitas vezes falta alguém acreditar, né? Às vezes é só um voto de confiança. Quando você dá esse voto de confiança para eles, e eles sentem, né, que alguém confia, eles vão se esforçar para fazer o melhor. E mesmo que fazendo esse melhor eles errem, mas tem alguém que acredita neles. Né? Então, acho que assim, é confiar, é dar o voto de confiança a eles. E se você for parar para analisar, nós só estamos aqui porque alguém confiou na gente.
Sim. Nós não estaríamos aqui. Quem depositou confiança. Então, é triste a gente não querer fazer com os que estão vindo agora aquilo que fizeram com a gente lá no passado. Né? Então, Vou aproveitar, até que nós estamos aqui no nosso podcast, eu vou deixar até minha live aberta aqui, que tem muita gente que gosta de acompanhar. Vai acompanhar esse podcast nosso aqui bem ao vivo. Podcast ao vivo. Daqui a pouco tem umas polêmicas. Ao vivo em Paris. Top, hein? Pode continuar aí que nós estamos no fluxo. O que mais que nós temos para falar? Eu acho assim, legal a parte dos adolescentes, falar sobre os adolescentes. Eu acho que também eles são muito novos para ver a questão dos influencers, né? Os adolescentes influenciadores. A internet é uma pressão muito, muito forte. Muito. A exposição é muito, muito complicada deles lidarem com isso. Eu tava vendo aqui. Pega aqui pra mim, Pedrinho, que aí você puder me ajudar aqui filmando aqui, que tem muita gente acompanhando. Pessoal, nós estamos aqui num podcast ao vivo. É nóis. Ó, aqui, o Diogo aí, ó, o time pesado em Paris, gente. Em e aí, IBNJcast. como a gente não tá conseguindo fazer as lives aí o tempo inteiro pra vocês vão acompanhar o podcast com a gente aqui. Eu deixar ali com a nossa equipe. Técnicas para liderar adolescente. Olha, Tem um pedestal lá em cima lá, se quiser pegar pra ele. olha que loucura. Só repete a perguntinha aí que você fez por último. Eu acho que é o seguinte, assim, tu tem uma galera adolescente influenciadores. Assim. Sim. Tu tem uma galera que os caras são influenciadores. E a internet maltrata. A internet A internet é um terreno onde fala quem quer. É o povo batendo em Jesus, preferindo Barrabás. Quando você mais assim, precisa, o você povo... tem uma turma aqui que são influenciadores, são fortes, são instrumentos de Deus, né? Eu vi vocês aqui na intimidade de vocês, no relacionamento. Só que, é isso que eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas eu volto a dizer. Como preparar esses influenciadores? Como preparar o psicológico deles para isso? Né? Porque você pode, talvez, até matar um adolescente que tem um futuro brilhante. Sim. Mas olha que loucura. Às vezes a gente não consegue notar que lá fora tem muitas pessoas que já fazem coisas extraordinárias nessa idade deles. A gente acha às vezes muito novo essa galera, mas eu hoje já não lido eles como se eles fossem novos, não. Por quê? Porque eu vejo que no tráfico, na favela, são meninos de 8, 9, 10, 11 anos que são um aviãozinho, mano. Que eles carregam, entregam a droga, que levam o negócio, e, tipo assim, e assumem a responsabilidade disso. Vai falar alguma coisa com eles. Eu fui na Bolívia e vi um menino de 9 anos na porta da boca de fumo, assim, ó, segurando um fuzilzão na porta, um menino de 9 anos de idade. Sim. Então, acontece, você vê uma menina, aquela Raíssa, que tinha, sei lá, 12 anos de idade, 13 anos de idade, foi disputar a Olimpíada. Você vê um jogador de futebol que desde muito novo sai para batalhar por essa carreira futebolística, sonhar, viver algumas coisas sobre a vida. Então, tipo assim, tem muita gente fazendo muita coisa que não é para Deus, que tipo assim, que não são coisas no evangelho, são os seus esportes seculares, são os seus compromissos seculares, assim. Então, Mas o lance, posso falar? Sim. O lance é que não tem ninguém do time dele criticando eles, pô. Você vê ninguém do tráfico criticando o menino do tráfico. Sim. Você não vê ninguém da Olimpíada criticando o menino da Olimpíada. O lance é que essa garotada aí, o pessoal da própria igreja critica. E critica até por falta de conhecimento, por ignorância, porque não sabe, né, a potência que essa garotada tem na mão de Deus. Eu tenho tentado ensinar para eles algumas coisas no decorrer disso que a gente está fazendo. Igual, eu sempre vou honrar e vou ser grato a Deus pela vida do pastor Lucinho, que foi com quem eu me apaixonei por mensagem, por pregação, pelas coisas. E uma das coisas mais sensacionais de todas que eu aprendi com o Lucinho foi um dia até que ele falou assim, que alguém virou para ele e falou assim, Lucinho, suas mensagens são muito rasas. É muito básica demais as suas mensagens, aquele monte de coisa. E aí ele virou e falou assim, olha, eu queria te dizer uma coisa, e ele até fez esse questionamento, porque ele ficava pensando assim, a minha mensagem é muito simples, né? E eu também vejo a minha mensagem como uma mensagem simples. E aí alguém respondeu para ele dizendo assim, não é porque você deixou de ser bebê e cresceu que parou de vender a papinha no supermercado. Uau! Você nasce, você é bebê, você tem que usar papinha. Aí agora você já não é mais papinha, você está comendo arroz, aí você está indo para uma comida mais sólida. Por quê? Porque todos os dias está nascendo um bebê.
Todos os dias está nascendo alguém muito novo. Então, todos os dias vai precisar de alguém ouvir uma mensagem simples, uma mensagem básica, uma mensagem de acesso. Eu aprendi isso e eu me resolvi com essa resposta. Todos os dias está nascendo gente que precisam de uma mensagem que seja a papinha na boca, que depois vão começar a ouvir uns teólogos e outras pessoas, mas precisam passar por mim. Precisam passar por essa porta de entrada. Eu, como evangelista, a minha mensagem vai ser sempre a mais simples de todas, que é a mensagem da porta de entrada. Eu resgato a pessoa, eu trago essa pessoa aqui, e por isso que, às vezes, eu entendo o meu papel como evangelista e não como pastor. Porque eu sei que quando já vai para o nível de pastor, aí eles já vão começar a ouvir mensagens mais sólidas, mensagens que vão fortalecer eles, mensagens que vão ajudar. E eu não sou essa pessoa que vão, tipo assim, acabou de nascer, acabou de vir aqui, é essa mensagem que a galera vai gostar e que vão acompanhar e que já me resolvi com isso. Então, eu aviso para esses meninos que dizendo assim, galera, vocês são a galera que vão ter uma mensagem de porta de entrada para a galera vir pro evangelho, né? É legal você falar assim, o Lucinho, é verdade. Pensando aqui, né? Ele foi um desbravador. Sim, o David sempre conversa também dizendo assim, não existiria essa geração de pregadores apaixonados igual eu, David, Leonardo, se não existisse um pastor Lucinho que lutou e desbravou muito chão aí. Agora também, assim, eu acho que é um pouco de ignorância da igreja não conhecer a função do ciclo ministério. Entender que nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser doutor. É porque o grande problema é o mestre criticar o pastor critica o evangelista critica o profeta critica o... Então, tipo assim, cada um foi chamado na sua área. Cada o seu papel, a sua responsabilidade no corpo. Entender que é um time. É um time. O zagueiro... Um depende do outro. O zagueiro não faz o papel do atacante, o atacante não faz o papel do goleiro, cada um faz seu papel e se fazer bem, irmão. Vai longe, ganha o jogo. As pessoas não entendem que no final é ganhar almas para Jesus e crescer no reino. Eu sou feliz de ter ficado com a parte de ganhar gente pro reino de Deus aí, né? Porque eu sou evangelista, então... Mas vem cá, deixa eu falar, você não pensa em pastorear uma igreja? Pastorear? Uma igreja? Fala, vocês já estão acompanhando, querem congregar na minha igreja, já tá aqui os meus contatos, vou colocar aqui embaixo. Eu acho que pode chegar um tempo onde isso seja mais claro, mas eu acho que hoje falta ainda evangelista na nação. Faltam pessoas que levam a mensagem do evangelho, não pregadores, só por pregar, não. Eu acho que faltam evangelistas na nação. E se falta evangelista na nação, eu acho que ainda tem muitos pastores aí. Então eu prefiro ainda ficar como evangelista, levando a mensagem. Eu sei que pode chegar um tempo, pode ser que esse tempo seja daqui 5, 10, 15, 20 anos, mas eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe o quão eu sou apaixonado pela estrada, pela rua, por pregar, por levar o evangelho, por alcançar outras nações. Eu até falei para minha esposa, eu falei, amor, tava pensando em fazer algo muito doido. E ela falou assim, o que você quer fazer? Eu falei assim, eu quero viajar o mundo e ganhar uma pessoa para Jesus em cada país do mundo. Uau. Então eu vou fazer agora, vamos fazer o Bloco América. Então eu vou sair do Brasil, vou ganhar uma pessoa para Jesus na rua. Ganhei. Ganhamos uma do Brasil. Vamos pro Uruguai. Aí você ganha uma pessoa no Uruguai, posso mudar. Aí eu vou fazer, terminei a América, falei assim, tudo bem, agora não. Posso te dar uma palavra nesse? Esse aí é tão interessante porque tem gente que visita países, mas não visita a nação. Sim. Tá entendendo? Você pode até ganhar território em países, mas você só ganha a nação quando você ganha outra terra. Sim. E essa é a chave do negócio. Sabe? Tem pessoas que visitaram países, mas não visitou a nação. A nação é quando você ganha alguém da casa, da terra. Isso. Sabe? E a minha ideia é essa, eu quero... Isso aí é brutal, isso aí é bravo. Eu quero fazer uma tour onde eu vou fazer assim, continente na América. Eu vou rodar a América inteira ganhando uma vida para Cristo. Alguém da nação, sabe assim? E aí depois nós vamos para Ásia. E aí e bora. Não, e Deus vai te dar direção e vai te mostrar com certeza. Eu creio. Tenho certeza disso. Isso é poderoso. Mais o quê? A água acabou. Com certeza. Não, ainda tem um pouquinho aí. Para a última pergunta. A última pergunta? Não, vamos falar um pouquinho de política. Pô, fala aí, verdade, pô. Política. Não, foi top. Política, foi top, hein? O que você quer saber de política? Toma muita água aí, ó. Primeiro, eu queria saber o que você acha assim do Nicolas. O Nicolas? Um cara sensacional. Acho que se você olhar para a Bíblia, às vezes as pessoas não conseguem linkar a política com as coisas de Deus.
Mas a Bíblia parece que ela é toda política aí. Todos os grandes homens de Deus foram levantados na área política, foram levantados como governadores, ministros, Sim. chefes de frente de várias coisas grandiosas na política. Então, o Nicolas hoje, ele é um grande instrumento de Deus no Brasil, levantado por Deus para estar à frente de um exército grandioso, sabe assim? O Nicolas, ele não representa só aquele 1.400.000 pessoas que votaram nele. Ele representa muita gente. Ele representa a juventude. Ele tem uma representatividade muito maior do que, quem sabe, as pessoas veem na rede social. O Nicolas hoje carrega a bandeira do evangelho dentro da política com integridade, com verdade. E eu que caminhei junto com ele, sou amigo dele. Inclusive, vou estar até no casamento dele agora em abril. Não tá lá no casamento dele. Eu tô no Brasil em abril, hein? Nicolas. O Nicolas esteve aqui, não teve? Teve, eu conheço o Nicolas, pô. Ó, vou no seu casamento fácil, se você quiser, hein? Fácil. Em Minas, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Vai ser no Espírito Santo. Aplicou essa, rapaz. Espírito Santo é minha terra. Na verdade, sou carioca. Eu sou cheio do Espírito Santo. Sou cheio do Espírito Santo. Então ele é top. Nicolas é top. Não, o Nicolas é top. E é um cara novo, né, cara? Novo. Ele se expôs a viver uma coisa muito nova no Brasil. Você acha que ele vai ser o próximo assim, futuro presidente da nossa nação? É muito tempo pela frente, né? É muito chão, mas ele já vem de uma caminhada muito grande. Ele vem desde da adolescência dele na faculdade, batalhando por isso, e toda essa exposição dele, ele não tremeu, né? Não, tipo assim, não tremeu nas bases. Se eu fosse colocar o Nicolas como alguém hoje, eu colocaria ele como se fosse um Silas Malafaia da juventude que não tem medo de enfrentar o sistema. O Silas Malafaia, a gente vê isso, ele é um homem de Deus, um pastor que não tem medo de enfrentar o sistema. E eu vejo o Nicolas na política desse jeito, um jovem que se levantou sem medo de enfrentar o sistema, sem medo de colocar a cara para bater, e eu votaria muito se ele fosse... Por quê? Porque não porque ele é um cara hypado na internet, mas é porque eu sei que ele entende política. E daqui até o tempo, daqui até o tempo dele poder ser presidente, ele vai entender ainda mais de política. Ele é um cara que estuda política, compreende política, vive política, entende a política e tá tendo a prática da política agora. Até Davi ser rei levou um tempo, né? Então, assim, existe uma trajetória e eu acho que até o tempo dele poder ser presidente, que é bem triste isso pra gente, mas ele só pode se candidatar daqui 3 eleições de presidente. Por quê? Pela idade dele. Só pode 35. E eu acho que ele tem 26, aí 26 vai dar 30, a outra vai dar 34, aí tem que ser na outra ainda. Então, mas também é tudo um tempo para preparo também. Então eu acho que é um tempo para preparo e que Deus já me entregou uma palavra profética dizendo que eu seria amigo de presidentes. Uau. E o Nicolas hoje é meu amigo. Então, ter ele como presidente da nação é tranquilo, porque aí já vai ser o cumprimento de promessa lá na frente. Eita, Deus da glória. Deixa eu fazer uma pergunta. É o seguinte, tu fez um trabalho incrível com ele na... Juventude pelo Brasil. Isso, pro segundo turno da eleição. Cara, a igreja toda apoiava o Bolsonaro. O que houve? E o Bolsonaro não ganhou essa eleição. Tinha o apoio da juventude cristã, tinha o apoio de toda a igreja. E o que aconteceu? O que você vê? O que você acha? Qual é a tua opinião? Na minha opinião, eu não concordo que as eleições sejam tão claras quanto necessitem ser. Porque se eu desconfio que isso aqui não é água, eu preciso fazer de tudo para provar que isso aqui não é água. Então eu não tenho que falar assim, não, é isso aí e pronto. Não, as coisas não funcionam desse jeito. Se existe algo que existe uma forma, como que eu provo que isso aqui é água? Existem 3 formas de provar. Então tudo bem, então vamos usar as 3 formas para provar que isso aqui é água. Então o que acontece? Eu acredito também num propósito de Deus. Num propósito de Deus e eu sei que no tempo certo tudo vai se resolver. Tudo vai se alinhar, tudo coopera para um propósito, Deus está querendo falar e fazer alguma coisa. Eu não fui um idólatra do presidente, eu não fui uma pessoa que... Mas eu fui alguém que admirei uma postura de alguém que batalhava pelos mesmos princípios que eu. Durante muito tempo nós não tivemos alguém ali que levava a Bíblia nas suas palavras, alguém que usou na ONU a palavra de Deus, alguém que nos seus discursos levava a mensagem do Evangelho,
alguém que tinha uma esposa que é uma mulher de oração, uma mulher de Deus, a Michelle Bolsonaro. Então, assim, tudo isso cooperava para que tivesse uma admiração muito grande pelo governo que a gente sempre acompanhou. Olha que loucura, nunca adolescentes tiveram a oportunidade de acessar o palácio sendo convidados por algo que estavam fazendo. O nosso presidente, o presidente Jair Bolsonaro, convidou esses adolescentes do Retiro, os mais influentes, para estarem sentados na mesa com ele. Não foi assentado só com ministros, com grandes governantes, não, ele sentou com adolescentes. Ele ouviu o que adolescentes fazem, ele viu o que adolescentes faziam, e isso para mim foi algo maravilhoso. Foi tipo assim, eu sempre serei grato ao presidente Bolsonaro, se ele voltando ou ele não voltando a ser presidente da nação, porque ele foi um instrumento de Deus para cumprimento de inúmeras promessas, de ver a realidade, de entrar dentro de um palácio, se assentar à mesa de um presidente. Isso aí é algo que... Né, e era admirável você ver um presidente chegar num lugar e parar a cidade inteira. As avenidas principais paravam, o povo saía. Então, assim, é admirável. Então, eu tenho meu respeito pelo presidente, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo que ele construiu. Eu sei que 4 anos não dariam para ter feito muita coisa. Pelo histórico que o Brasil tinha, de inúmeras dívidas, de inúmeras coisas, 4 anos não dá para se construir muita coisa. E 4 anos, tendo 2 anos e meio de pandemia, de guerra na Ucrânia, igual todo mundo falou, isso ainda atrapalha ainda mais você fazer. Imagina, você está limpando a casa, a hora que você está terminando de limpar, chega alguém e passa correndo com um monte de barro. Então, tipo assim, não dá para você ter um parâmetro de tudo isso sem contar que existia uma pandemia global em que ninguém soube lidar de forma concreta e maravilhosa. Você pega os países de primeiro mundo, então Europa, você pega aqui os países aqui, ninguém soube lidar de uma forma boa. Hoje a gente vê uma realidade assim que ela é complicada, igual a gasolina do Brasil. Durante a reta final, durante o último tempo, nós tivemos uma gasolina e um preço muito em conta, bem baixo, né? Onde os Estados Unidos e a Europa davam com bem mais caro. Se eu for converter a parada, dá bem mais caro. Então, assim, eu aplaudo, né, de verdade a gestão do nosso presidente, a gestão da sua equipe, a gestão deles. Se houve falhas, eu sei que foram tentando acertar. Então, para mim, já valeu. Ele é daquele jeito mesmo, tranquilão, explosivo, assim... Super de boa. Não, ele é super de boazão. Tipo assim, na convivência a gente com ele, tipo assim... eu até tava falando pra uma pessoa que eu convivi com ela, inclusive hoje, que não gosta dele, que não votava nele, e ela me perguntou assim, como é que ele é? Eu falei assim, olha, dificilmente você vai ver alguém no cargo de presidente ser tão simples, humilde, tão acessível, tão assim... próximo do povo, porque normalmente quando as pessoas chegam nesse cargo, nesse patamar, as pessoas ficam soberba, arrogante, ficam tipo assim, inacessível, aquele monte de coisa. E não, ele era acessível, ele abraçava o povo, então isso foi muito top. Show. E eu tô dizendo que eu vi, convivi e vivi, então isso foi bem legal. Como foi a experiência de trabalhar com o Nicolas naquela reta final ali? Que vocês fizeram muitos estados. Nós fizemos todos os estados do Nordeste. Todos os estados, nós fizemos o Nordeste inteiro em 5 dias. Uau! Nós fizemos o Nordeste... Em média, quantos jovens vocês reuniram? Salvador, a gente deve ter reunido umas 7.000 pessoas. Aracaju, umas 1.000 pessoas, porque era um espaço menor e era meio-dia. Maceió, à noite, devia ter umas 6.000 pessoas. Aí você foi para João Pessoa com 10.000 pessoas, Fortaleza com umas 10.000 pessoas. Aí a gente foi para São Luís do Maranhão com mais umas 15. Uau. Imperatriz, 15.000 pessoas. Era muita gente. E nesse período você acabou se envolvendo muito com política. Sim. O que você sentiu? Se candidatar, se envolver? É muito loucura, né? Por dentro. Sabe assim, eu vou usar um exemplo muito bacana que acho que dá para exemplificar o que eu senti enquanto eu caminhei pela política, né? É o mesmo sentimento quando você tá assistindo Copa do Mundo e você fala assim, gente, eu queria estar lá jogando, né, pô? Tipo assim, dá vontade de jogar a Copa do Mundo, pô, eu queria ser jogador de futebol, né? Olha isso aí, que top, que trem maravilhoso isso aqui, é legal, tal. Então, quando eu estive lá, eu falei assim, gente,
estar na política é uma boa oportunidade de se levar a mensagem ainda mais longe. O político ele tem uns acessos que, tipo, favorecem muitas coisas, que ajudam muitas pessoas. Então, assim, alguém falando assim, um deputado tem, tipo, por exemplo, tipo, 50 milhões por ano para ele distribuir para as comunidades, para as cidades. Então, assim, você tem muito poder sobre a sua mão de poder abençoar muitas pessoas e ajudar. Então, eu acho que faltam pessoas que têm um coração bom para que ajudem mais vidas, sabe? Tu falou uma parada sobre o Esse é o meu? Não, esse é o meu. Você quer dar uma olhada? Não, mas você tá assistindo a minha live, é? Tô, não posso não? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Esse é fiel, hein? Esse é inscrito fiel. Não posso. Esse é inscrito fiel. Olha aqui, ó, gente, ó. Eu vou ver. Aí faz uma pergunta aí, ó, se você quer que eu faça uma pergunta pra ele, faça a pergunta aí na live. Esse é inscrito fiel, pô. Tô assistindo aqui, pô. Seguidor fiel. Tô vendo aí. Olha aqui, ó. Fala pra mim. O pastor vai comprar um selo aqui agora, aqui, ó, pra ajudar a live. só aceita aí, aceita aí, Ih, aceita tá aí. doido? Aceita aí. Não, pra valorizar a live, nós tá assim, ó, pô. O cara é bravo. Aceita aí, ó. 4 euros só. Tá comprando mesmo aqui, cara. Aí. Rapaz, se eu deixasse aqui, o cara... Rapaz... Comprou? Comprar o que aqui, rapaz? O selo, pô. Você tem que ajudar o povo a valorizar a live que nós estamos fazendo aqui. Ai do céu, o cara é influenciador mesmo, tá vendo aí? O cara entende do negócio. Não, se você não apoiar a sua própria live, aí o trem tá Vai lá feio. ver tua, é minha, pô. Mas vai estar divulgando todo aqui o objetivo de levar a mensagem ainda mais longe. Não, mas tu falou uma parada interessante, assim, que o Nicolas estuda pra política, lê livro. Você não acha também que tem um pessoal aí que quer se envolver com política? O cara é pastor, o cara não, agora só porque tem influência ele vai ser político. Mas o cara não entende nada de política. Essa é a grande parada. Então, eu acho que as pessoas precisam se envolver mais, aprender, conhecer, para não ser tipo só aquelas funkeira popozuda que vai e que agora eu vou ganhar, tipo, alguma coisa. Não, tipo assim, tem que ser alguém que tem conteúdo, que sabe, que entende sobre política. Então, assim, e tem um sistema ali, né, sistema. cara? Tem um sistema ali. Tem. Então, você tem que conhecer a parada, não é assim. Eu acho que você tem que conhecer sobre política, você tem que entender o que o político faz de verdade, para quando você entrar nesse ambiente, você saber de onde você está entrando. Eu acho que desse rolo todo aí que o Brasil... Eu olhando de fora aqui, o que eu vejo o problema é que o Brasil se dividiu, direita e esquerda. E eu acho que o ponto positivo é que o Brasil entendeu o que é política. Se não entendeu, começou a entender agora. Sim. Hoje o brasileiro consegue... Ele tem uma discussão sobre... Ele sabe qual é a ideologia da direita e a ideologia da esquerda. Antigamente eu sabia disso. Sim, não. Você não tinha noção essa disso. política ela trouxe clareza de muitas coisas para todo mundo. Então acho que assim, o brasileiro ainda está em assim, passos lentos em relação a isso. Mas começou. Não, essa política ela foi boa para despertar o povo para o que está rolando. Agora deixa eu fazer outra pergunta aqui. Eu lembro quando eu te conheci, cara, você tinha entrado numa polêmica da seleção brasileira. Sim. Com o Dunga? É o Dunga? Foi. Tu foi evangelizar os caras? Fui convidado para fazer um culto dentro do hotel da seleção brasileira lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, foi em Boston. Quantos negócios aí? Nós tivemos a oportunidade de levar a mensagem de Cristo. Os jogadores me convidaram para ir levar a mensagem de Cristo dentro do hotel da seleção. E aí a gente pregou lá dentro do hotel da seleção brasileira. 3 jogadores entregaram a vida para Jesus. Foi maravilhoso, foi muito top. Quem estava nesse grupo aí, desses jogadores aí? No dia dos que entregaram a vida para Jesus, tinha o Alisson Becker. Tinha o goleiro do Liverpool? O goleiro do Liverpool. O Fabinho, que hoje está no Liverpool. O Alisson já estava no... Não sei se ele estava no Liverpool, se ele estava no Roma na época. O Fabinho jogava no Mônaco e agora está no Liverpool também. E acho que o Lucas Lima, que... Tava no Fortaleza. Não, o Lucas Lima, que estava no Fortaleza. Mas o Lucas Moura estava participando. Esses são os 3 que entregaram a vida para Jesus. O Kaká estava no culto, o Douglas Costa estava no culto, o Davi Luiz estava no culto, o Lucas Moura estava no culto. A galera... Tava uma galera muito massa. Top. Kaká é fera. Aí deu ruim o negócio? Deu boa e deu ruim ao mesmo tempo, né? Deu boa porque a galera curtiu bastante o que tava rolando e tal. E aí depois, quando os repórteres ficaram perguntando demais sobre esse pastor aí na seleção, aquele monte de coisa,
Aí... Você era evangelista aí já? Hã? Você era evangelista aí já? Eu era presbítero, Já né? de consagrado. Mas eu era presbítero e nessa daí eles me consagraram a pastor. Falei assim, É isso que eu tô te falando. sem aval do CBF, jogadores recebem pastor em concentração. Aham. E aí chegou lá, pregou. Preguei, fiz o apelo e tal. Aquele dia eu preguei, fiz apelo, fiz o louvor, fiz Fez tudo. tudo. Tu Fiz foi, tudo. Tu foi um obreiro de ato. Bateu Só o não gol, fiz fez o gol. Só não fiz a oferta, mas se tivesse feito a oferta, eu tava bom, hein? Bateu de canto. E aí, eu lembro que virou notícia, pessoal. Acho que foi o viralzão, né? Foi. Se as pessoas tiverem em casa aí digitar assim, Guilherme Batista, Seleção Brasileira, vai aparecer as matérias aí, o pessoal vai conseguir acompanhar. E hoje, você tem ainda contato com o pessoal desse ou não? Tem, eu tive agora em dezembro, antes de estar aqui, nós tivemos em dezembro, eu passei o Natal junto com o Lucas Moura, que foi quando eu conheci aí. Davi Luiz, de vez em quando, ainda troca uns directs aí, tipo, que ele tá jogando no Flamengo, e meu filho é flamenguista, que é a camiseta do Flamengo por tudo. Que triste, né, cara? Essa é a parte triste, né, cara? Não, Parte triste sofredor demais, né? Mas às vezes as pessoas perguntam assim, Guilherme, você torce pro Flamengo? Eu falo assim, Nada. hoje eu torço mais por conta do meu É filho. modinha. Não, meu filho torce pro Flamengo. E a ideia de que eu torço pro Goiás. Isso que eu Mas te o Goiás nunca disputou nenhum campeonato legal. Mas tem que... Tipo assim, o que o Goiás disputou? Não, Campeonato goiano, Mas vem cá, você é da uma onde? Sul-Americana. Você é da onde? Goiano. Tu tem que torcer pra Goiás. Eu torço pro Goiás. Aí vamos lá, vamos lá, o Flamengo é campeão carioca. Ah. Aí teu filho é campeão o quê? Carioca. Não pode, goiano. Porque se ele é flamenguista, Não pô. pode, goiano não pode, pô. Não pode como, pô? Não, goiano, ele Não, vai mas ser campeão carioca. Não, mas a gente não quer comemorar os títulos pequenos, não. A gente quer Não, comemorar não, ali não Libertadores, mete essa, não, Isso aí, pô. brasileiro. Torcedor comemora tudo que é título, pô. Mas o negócio tá ruim pra vocês, né? Então, vamos entrar em futebol agora. Futebol e política se mistura? Pode se discutir? Futebol e política? Futebol, política e religião. Mistura tudo, mano. E- Mistura tudo aí. Ai, cara, o cara quer ser vascaíno e quer... Eu sou crente, né, cara? Assim, eu tenho que ter muita fé pra ser vascaíno. Eu tenho que ter. Entendeu? Mas Deus vai me honrar uma hora. A fé sem obras é morta, né? O Não, Vasco mas- não tá ganhando nada, tá tudo Não, morto. ó, ganhamos vocês, hein? Dá um susto assim no Não, começo e do foi- ano, assim. E foi um golaço. Ganhamos muito bem vocês. Ganhou o jogo? Não, nem sabem. Vai Que começar- flamenguista é esse? Começar Pô? o jogo Foi ontem, agora. não Que foi? flamenguista é esse? Ganharam de 1-0. Mas ganhamos, pô. Vocês sempre aproveitam a fase ruim do Flamengo. Pô, já tirou o técnico já? Ainda não. Vai sair, Ainda vai não? cair, pô. Vai cair. E não ganha nada. Nada. Guilherme, meu amigo, Ganha nem... acho que é isso. Tem mais podcast pra gravar, né? Tem a outra galera aí, mas assim, acho que foi tudo, né? Foi tudo, é nóis. Obrigado. Foi top. Acho que tem mais uma pergunta. Qual é a última? Não, porque quando eu te conheci solteiro. Fala da Mariel pra gente. A varoa? Não, ensina um segredo pra nós, pô. Como é que foi conquistar... Ser influenciador na internet. Muita gente fala assim, Guilherme, como é que tu conheceu a Mariel? Conheci ela na live de oração de madrugada. Olha só. Ó. Vai orar de madrugada, Mário. Eu conheci a Mariel na live de oração de madrugada e eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, se eu orar 366 dias de madrugada e terminar solteiro, Não, tu fez um voto? Tu fez um Não. propósito? eu tô dizendo assim, da lógica, né? Ah. Se eu orar 366 dias de madrugada e terminar solteiro, Aí é ruim mesmo. não, aí as pessoas vão dizer assim, as pessoas que estão orando uma vez por semana por isso, vai falar assim, eu vou desistir da vida. Se o cara orou todos os dias, e não conseguiu encontrar varão, aí Deus no meio do caminho, aí Deus falou assim, Deus vai na frente, abriu as portas. Aí, Mariel, tu é lá de Santa Catarina. Conta aí. Não, ela é gaúcha, Maria é gaúcha, nós nos conhecemos, e aí a gente namorou 7 meses e casamos. Qual é o horário que você abrir a live? Às 3 da manhã. 3 da manhã eu tô abrindo live, hein? Olha, Vou abrir live aí, 3 da manhã. Mas, ó, Oração, 366 Ó. dias. Esse é o Gerson de Paris, hein? Olha lá, Gerson. Olha lá. Dá um close no Gerson aí. Dá pra filmar o Gerson aí. Ele é a mistura do Gerson com o Marinho, né? Misturou o Marinho e o Gerson, deu ele. Olha lá, meu. Olha lá. É o Gerson. Marinho, alô, Gerson. Mano, trombou o Gerson e o Marinho, deu ele. Era validado. Não,
Tá bom. Sendo Mengão, tá bom. Se falasse que era um Top. vascaíno, eu não aceitava, não. Não, mas Mariel é benção na tua vida. Maria viu? Benção pregou aqui no domingo. Pô, não convido mais o Guilherme, só a Mariel. Mariel... Eu falei que agora eu só tô no material É isso que eu dela. ia falar, o Guilherme vai vender material da Mariel. Deus tem usado muito a minha esposa. Você que tá aí acompanhando, ela tem o canal dela no YouTube. São inúmeros vídeos, toda semana, inclusive ela postou até um vídeo hoje. E ela tá postando até agora uma série falando sobre fruto do Espírito, falando sobre as 9 características do fruto do Espírito, Fruto né? um só que eu Que o aprendi fruto com é só ela. um, então isso é muito top. E aí você vai ter a oportunidade de aprender sobre alegria, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Evangelista. Mano. Curso isso aí é. completo. Curso completo. Tu vai aí, você já acessa aí, vai ser muito top. Não, mas top, meu. Deus foi Vou muito falar que hoje é meu aniversário já, hein? Agora é seu aniversário, é verdade. Parabéns. Aqui na França já são 1h da manhã. Vocês for editar esse vídeo, vocês colocam o que eles fizeram comigo no meu aniversário, irmão. Tem vídeo aí? Não tem nem vídeo aí. Vai ter no ao vivo, no gravado. Mas é isso. Quero aí agradecer o Guilhermão. Foi top. Demais. Obrigado. Gente, se eles postarem podcast antes desse do meu, saiba que o meu foi o primeiro, tá? Foi o primeiro. Foi Então, o primeiro. foi o primeiro. Nosso primeiro convidado. Isso. Que isso, hein? Guilherme Batista. Isso é histórico. Obrigado, cara. Eu Profético. já falei isso pra você, mas te amo muito, te respeito, te admiro. Pergunta se o Dave vai vir aqui um dia. Não vem, não. Não vem. Só os humildes. O Dave não vem. Só os humildes. O Dave tem que agendar. Mas ele vai estar aí para E depois eu... No próximo... Semana que vem ele tá aí. Aí tem que trazer aqui, hein? Tem que trazer. Será que consigo? Marca um jantarzinho com ele aqui na sala do lado aqui, ó. Dá uma bolada na cara dele. Mas é isso. Obrigadão, Guilherme. Obrigado, Tamo Guilherme. junto. Top. É nóis. Vamos pra cima. Valeu. Tamo junto. É nóis. É nóis. Valeu. Pra cima. Valeu, gente. Aquele Valeu, abraço, pessoal. aquele beijo. Acompanha a gente aí nas redes sociais. Tem muita coisa boa vindo É por isso aí. aí. É E nóis. acompanhem o Retiro Tour. É isso aí. É nóis. Ainda tem 10 países Estamos aí. a caminho de Luxemburgo. Ainda falta 10 países. Top. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, aperta aí no sininho e receba as notificações. IBLJ Cash. Bora, Bill.